Eu queria conversar com vocês hoje à noite a respeito de como me torno um cristão. Como me torno um cristão? A Rani me perguntou quais os textos que eu usaria. Eu disse, elas são vários. Então ela vai tentar me acompanhar na versão que vocês têm aqui, e eu vou usar a NVI, mas não vai alterar porque é apenas questão de tradução realmente. Nós que somos crentes do Senhor Jesus Cristo, já há algum tempo vamos recordar, mas você que está aqui ainda não tem o conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, você vai meditar com muita profundidade a respeito do que a Palavra de Deus está a nos falar nesta noite. É interessante, meus irmãos, nós lembrarmos que o tema central da Bíblia é o amor de Deus por você e por todas as pessoas. Este amor foi demonstrado quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo como um ser humano, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Foi por Jesus Cristo ter morrido que os seus pecados foram e podem ser perdoados. E por ele ter ressuscitado dentre os mortos, que você pode ter uma vida eterna. Você fica sabendo com toda a certeza para onde irá depois de morrer. E quando a gente fala de morrer, algumas pessoas dizem assim, eu não quero nem que você me fale a respeito disso. Mas é interessante que a palavra de Deus vai nos dizer, e esse texto a Rani não tem, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, que há um tempo para todas as coisas. E diz assim Salomão, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. São as coisas corriqueiras da vida que Salomão está recordando aqui. Mas o verso de número 2, a gente talvez só goste muito de pensar naquela primeira parte que diz que é um tempo de nascer e por isso estamos aqui. Mas quando fala é tempo de morrer, e aí nós nos rebelamos. E é natural que seja assim, porque nós não fomos criados com esta natureza de aceitar a morte tranquilamente. A morte veio ao ser humano por consequência do pecado, todos nós sabemos. A desobediência dos nossos pais terrenos fez com que a nossa natureza pecaminosa nos impedisse de desfrutar sempre da presença de Deus. Hoje pela manhã nós falamos a respeito disso, né? Como o pecado influencia também no nosso crescimento. E agora à noite eu quero falar com vocês sobre esta condição que nós temos também, enquanto seres humanos, de muitas das vezes nos vermos impedidos de uma melhor comunhão com o Senhor para obtermos a salvação que Ele nos dá. É aquilo que Paulo chama de homem natural e homem espiritual num outro texto. A verdade é que Cristo morreu porque nós pecamos. E a recondução do homem a Deus se deu através do sacrifício do seu próprio Filho em nosso favor. Presente de perdão e vida eterna não será o seu enquanto você não o receber por vontade própria. Deus espera uma resposta pessoal sua. Os versículos a seguir, extraídos da palavra de Deus, mostram o papel de Deus e o seu neste processo. O primeiro deles é muito conhecido e eu queria que todos vocês falassem comigo. Fala do amor de Deus. João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus
é alguma coisa que nós crentes já nos apropriamos e entendemos que Deus nos amou. Deus ama você. Ele quer abençoar a sua vida e torná-la completa. Ele também quer lhe dar uma vida que dure para sempre, até mesmo após a morte. Mas uma verdade, e por isso Deus providenciou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, está contida em Romanos 3:23, quando ele fala, o escritor Paulo, a respeito de que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós, independentemente de acharmos que somos bonzinhos, que somos corretos, que somos moralmente bons, é verdade, todo ser humano deveria ser assim. Infelizmente não acontece. Mas essa condição de nossa bondade, vamos assim dizer, ela não nos propicia o desfazimento do pecado na nossa vida. Somos pecadores. As pessoas às vezes argumentam dizendo, sou um ser humano, ninguém é perfeito. Isso é verdade. Todos pecamos e fazemos coisas que sabemos ser erradas. O apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, este faço, por causa do pecado nas nossas vidas. E é por isso que nós nos sentimos distantes de Deus, pois Ele é sagrado e bom, enquanto nós não o somos. Mas o pecado tem um preço, e Romanos 6:23, na parte A, vai dizer isso a respeito, para que nós possamos entender o significado dessa assertiva, porque o salário do pecado é a morte. Há uma consequência quando nós erramos. É interessante, eu estava fazendo aconselhamento esta semana em gabinete pastoral, e dizendo justamente isso a uma pessoa. Todos os nossos atos têm consequências. Sejam eles atos bons, sejam eles atos maus. Os bons nos satisfazem, mas os maus, às vezes, nos trazem consequências muito difíceis. E ele não atinge apenas a gente. Ele atinge os que estão ao nosso redor, ele atinge, às vezes, até uma sociedade. Vocês lembram do pecado de Acã, relatado lá no livro de Josué? Ele roubou aqueles utensílios que ele não deveria guardar, mas morreu ele, morreu a família e os circunstantes que estavam com ele, e a gente fica pensando assim, mas como é que pode um negócio desse, né? Mas foi Deus quem estabeleceu dessa forma, porque Deus é justo, e Ele disse que não deveriam ter tirado, ninguém deveria ter ficado com alguma coisa daquele espólio de consequência daquela guerra. O salário do pecado é a morte. Assim como aquele que comete um crime precisa pagar por ele, os pecadores precisam pagar o preço de seus pecados. Era assim no Antigo Testamento, e eu citei a experiência de Acã, mas é assim também nos dias de hoje, quando as pessoas procuram fazer penitências por seus pecados. E me entendam os que estão aqui, são católicos, que a referência é porque ilustra bem o que eu quero dizer. Por que as pessoas acham que precisam fazer alguma coisa para se livrar das consequências dos seus pecados? E por isso fazem penitências. Nós vamos nos aproximar daqui a pouco, no dia 2 de novembro, 1º de novembro, eu não me lembro exatamente, mas no dia de Todos os Santos. É 1º de novembro. Está sabendo, hein? Dia de Todos os Santos, porque a adoração é para alguém, até para alguém que tenha sido esquecido. Lá no Novo Testamento há um relato disso também, quando Paulo chega e encontra adoradores e um altarzinho dedicado a alguém que eles poderiam ter esquecido enquanto fosse santo e necessário de adoração. E as pessoas fazem penitências. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sobem as escadarias da Igreja da Penha e fazem isso e fazem aquilo. Outras religiões fazem oferendas por seus pecados. Paga-se o preço da morte espiritual. Você apenas não morre fisicamente, mas fica separado do Deus Santo, por causa do pecado, por toda a eternidade.
A Bíblia nos ensina que aqueles que optam por se isolarem de Deus passarão a eternidade em um lugar chamado inferno. Mas este pecado, que tira a condição do homem diante de Deus, ele tem resolução com Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou o nosso preço. Romanos 5:8. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Filho imaculado de Deus, já pagou o preço pelos seus pecados. Talvez você acredite que precisa apenas viver uma vida correta, fazer boas ações, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que é Jesus Cristo que o amou por demais, a ponto de morrer por você, mesmo quando você se rebelava contra ele. Eu vou ler esse texto de Romanos 5:8, porque ele é esclarecedor para esta ideia, e diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Uma vida correta é muito boa e deve ser assim. Boas ações é muito bom, deve ser assim. Nós, como igreja, ensinamos isso aos nossos irmãos. Nós, como igreja, praticamos obras sociais em favor daqueles necessitados. No entanto, a Bíblia diz que é Jesus Cristo que amou você por de nós, a ponto de morrer por você, mesmo quando você se rebelava contra ele. Mas você pode estar pensando assim, mas não é necessário efetivamente fazer alguma coisa? A salvação é um presente, ele é gratuito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele trata desse tema no versículo 8 e 9 do capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A palavra graça, meus queridos, significa um favor imerecido. Quer dizer que Deus está lhe oferecendo algo que você nunca conseguiria por si mesmo: perdão pelos seus pecados e vida eterna. O presente de Deus é para você, não tem preço. Tudo que você tem a fazer é recebê-lo com alegria. Creia com todo o seu coração que Jesus Cristo morreu por você. E é interessante que esta iniciativa de Deus em nosso favor, e por causa da resistência do ser humano em receber este presente, leva a Deus, pela sua compaixão, a nos procurar sempre. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, verso de número 20, está dito da seguinte forma, um texto que os crentes conhecem, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você, meu querido. Imagine-o de pé em frente à porta do seu coração. A porta que leva às suas emoções, intelecto e vontade. Eu ouvi um estudo recentemente a respeito dessa questão do coração. Né? Quando a gente fala, o coração é este órgão que está aqui dentro, ele é pequenininho, ele pesa pouco, é isso, doutora Mary? Pesa pouco, mas ele é tão importante. Né? E quando a palavra de Deus fala que do coração procede as saídas da vida, ele está falando, na verdade, do intelecto nosso, não desse órgão físico que nós temos. Hoje pela manhã, antes de vir aqui para a igreja, irmão Joel, eu passei lá na igreja do Recreio para deixar alguma coisa que um irmão tinha esquecido no carro. Nós saímos ontem à noite, como eu falei para vocês, e fomos a uma consagração, e ele esqueceu o óculos dentro do carro. Imagina como é que o pastor Tiago passou aquele dia ali, aquela noite ali, sem o óculos dele, né? Deve ter dormido, mas hoje de manhã ele estava com dificuldades, e eu passei lá para deixar o óculos. E encontrei com o Tuta. O Tuta é o nosso Alex lá, é o
organista nosso, o tecladista, pianista, uma fera também. E eu aproveitei e perguntei, Tuta, como é que está a sua mãe? A irmã Luvanira tinha sido levada ao hospital esta semana, porque o seu coração estava com batimentos muito reduzidos. Estava na faixa de 30%. Então os médicos falaram assim, não sai daqui, vai para a unidade coronariana e nós vamos providenciar um marca-passo para você. E assim foi feito, e hoje ela está tendo alta para a honra e glória de Deus. O coração físico, um dia ele vai parar, por isso que nós morremos. Mas quando a palavra de Deus fala que do coração procedem as saídas da vida, é porque isso se refere à nossa inteligência que Deus mesmo nos deu. É esta inteligência que nos leva a um raciocínio lógico. Eu costumo dizer que a salvação não é apenas emoção. A salvação é alguma coisa racional. Eu decido isto, eu entendi que estou no caminho errado e preciso modificar o que até aqui vem acontecendo. E o meu convite a você hoje à noite que aqui está, que ainda não tenha Cristo como Salvador pessoal, é que o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo, e o leve a uma decisão. Convide-o para entrar. Ele está esperando para que você o receba em seu coração e em sua vida. Vamos a um tema que, de certa forma, eu ventilei aqui, está em João capítulo 1, verso de número 12. E a ideia é pensarmos sobre por que você deve recebê-lo. Olhem que João diz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma outra expressão que a gente usa e ouve muito comumente. Todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, nós nos tornamos ao receber Jesus Cristo em nossas vidas. Deixa de ser apenas essa criatura. Você pode conversar com Ele em oração, a qualquer momento, sobre qualquer assunto. A vida cristã, meus queridos, é um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Está entendido até aqui? Você pode dizer amém? Está entendido. Vamos pensar mais o seguinte em outras palavras. Primeiro, Deus ama você e quer que você tenha uma vida abundante. João 3,16, que nós recitamos ao início, diz exatamente desse amor de Deus em nosso favor. João 10,10 é um outro texto também que pode ilustrar muito esta ideia que eu estou trazendo para vocês agora. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí você pode pensar assim, mas se eu tiver uma vida correta, se eu prosperar, e o ser humano, de modo geral, tem essa possibilidade, não apenas por sermos crentes, é que nós seremos mais abençoados ou mais aquinhoados em relação àqueles que não o são. Não é isso. Mas o prazer que nós temos de estar diante do Senhor por causa de Jesus Cristo é que nos faz ter esta vida abundante. Porque é uma vida não só para o agora, que já melhora quando temos a Jesus Cristo, mas é para a eternidade, porque vamos estar com o Senhor. Por que a maioria das pessoas não tem aquilo que Deus planejou para nós termos? Porque não fazem a decisão que eles precisam fazer ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos separados de Deus. O texto de Romanos 3:23, que lemos há pouco, diz isso: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deus nos deu a liberdade de escolha. Ele não nos fez robôs para amá-lo e obedecê-lo automaticamente. Nós escolhemos desobedecê-lo e trilhamos nosso próprio caminho. Isso resulta em separação de Deus.
As pessoas tentam cobrir essa separação entre si e Deus com boas obras, religião, filosofia, moralidade. Eu tenho parentes que são ligados ao espiritismo kardecista. Já tive alguns embates muito significativos, eu diria até sérios, com uma das minhas primas, de quem eu gosto muito. Ela é uma kardecista de estar ensinando nos templos kardecistas a doutrina dela. E coloca toda a sua razão e todo o seu sentimento alguma coisa que a palavra de Deus não apoia, que é a reencarnação, a gente sabe disso. Mas ela crê firmemente naquilo e acha que através da prática de boas obras ela terá melhora na sua vida. E é isso que ela busca fazer sempre, às vezes se sobrepondo até às necessidades suas e de sua família mesmo. Mas as boas obras não salvam. As boas obras são consequência da nossa salvação. Disse há pouco, repito, esta igreja, por exemplo, pratica boas obras, não é isso, Joel? Por quê? Porque já tem a Jesus Cristo e sabe que é a ordem do Senhor que nós devamos amar a todos e fazer o bem a todas as pessoas. A religião é capaz de cobrir essa separação entre Deus e os homens? Não é. Mas vejam, a maioria das manifestações que nós temos tido, 12 de outubro passou esta semana, o Círio de Nazaré, mesmo nesse tempo de pandemia, diziam os noticiários, levou 500 mil pessoas às ruas de Belém. Aquilo é uma enormidade, mas o normal, em tempos fora de pandemia, é de 2 milhões de pessoas. Por que essas pessoas vão lá? Aqui, próximo da gente, em Aparecida do Norte, aquela catedral imensa, é uma obra gigantesca, não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de estar lá, eu estive até por curiosidade para conhecer, reúne também um grupo imenso de pessoas, todas nessa busca de suprir a necessidade do seu coração, da sua vida, mas a religião não salva também. Nós, enquanto crentes do Senhor Jesus Cristo, é aqui uma palavra para os membros de nossa igreja, muitas vezes manifestamos religiosidade dentro de nossa religião. Estabelecemos algumas coisas como princípios e achamos que observando-os ele é suficiente. Não, nós precisamos praticar a verdadeira religião e ela só está, esta prática, na pessoa de Jesus Cristo. A filosofia, alguns buscam também cobrir essa separação entre si e Deus com a filosofia. E eu me lembro de um texto da palavra de Deus que fala que as muitas letras o fazem delirar, foi dito por um dirigente romano diante do apóstolo Paulo. E não é assim. A filosofia, Paulo não praticava filosofia, Paulo falava de alguma coisa que ele tinha experimentado. Ele não disseminava a vã filosofia, mas a verdade que está em Jesus Cristo. Alguns acham que a moralidade é capaz também de resolver esta questão da separação entre o homem e Deus. Em Provérbios, capítulo 14, verso de número 12, nós temos um versículo que vai me propiciar falar sobre o seguinte: muitas das vezes nós buscamos algumas alternativas. Eu citei hoje pela manhã aqui na minha mensagem um dos irmãos que eu tenho. Eu posso falar porque ele não está aqui e vocês não o conhecem também, está lá em São Paulo. Mas ele tem buscado ao longo da vida dele caminhos, infrutíferamente. Ele já foi tudo que vocês podem pensar em termos de religiosidade, buscando alternativas do catolicismo ao budismo e por aí vai. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabem por quê? Porque o vazio do coração não é preenchido.
E aí as pessoas caminham no sentido, percebem que não é o melhor, vão a outro e por aí vão, e muitas das vezes não encontram ao Senhor Jesus Cristo. Isaías 59, verso de número 2, é um outro texto também que eu queria ler para vocês, quando ele diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Nenhuma ponte leva a Deus, com exceção de uma, que é o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Pode o homem procurar essas alternativas todas que nós citamos, ou simplesmente se dizerem ateus, não acredito em nada. Aliás, é dito que o ateu tem fé dizendo que não crê naquilo que ele acha que não deve crer, mas ele tem um exercício ali de qualquer forma. Estas são coisas que não levam a Deus. O que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. A solução de Deus foi a cruz, onde lá o seu Filho foi imolado pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a única ponte, é a única solução para o dilema da separação entre os humanos e Deus. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Ele pagou pelo preço dos nossos pecados e assim cobriu o abismo que nos separava de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5, o apóstolo Paulo, não canso de dizer que admiro grandemente os escritos de Paulo, ele vai nos falar a respeito do seguinte, 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E Paulo está dizendo de alguma coisa que ele experimentou de uma forma maravilhosa. Ele era alguém recalcitrante contra a palavra de Deus. Ele era alguém que, como judeu convicto, perseguia o início do cristianismo, os cristãos. E Deus o alcançou de uma maneira maravilhosa, como relatado lá em Atos, no capítulo de número 9. Para aquela experimentação necessária à vida de Paulo, pelo que ele fazia contra os cristãos, Deus usou aquela modalidade. E foi alguma coisa extraordinária. Alguns de vocês talvez tenham passado por coisas extraordinárias na sua vida também. Lá em Atos, depois vocês podem reler, está dito que Paulo recebeu aquela iluminação sobre si e ele se dispôs a seguir a Jesus Cristo. Quem és, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. E ele se queda diante disso. Mas ele tinha a convicção, naquele momento, de que ele precisava receber a Cristo e que o que ele vinha praticando era contrário à palavra de Deus. No texto de João 14, verso de número 6, Jesus respondendo a uma indagação de Tomé, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez a indagação que esteja no seu coração seja essa: o que é que eu preciso entender, como Tomé colocou como dúvida naquele momento? Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Cristo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Qual deve ser a nossa reação diante de todas essas verdades que estão apresentadas na palavra do Senhor? Essa é uma mensagem puramente bíblica. Não é este pregador que está falando para você, é a palavra de Deus.
eu entendo que a sua reação deva ser receber a Jesus Cristo. Devemos confiar que o perdão e a vida eterna estão em Jesus Cristo e recebê-lo por meio de uma atitude pessoal. A sua mãe não pode fazer por você, seu pai não pode fazer por você, o seu irmão não pode fazer por você. Eles têm as suas oportunidades individualmente. João capítulo 1, versos número 12, vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 10, 9, Paulo vai falar da sua experimentação também e dizer da forma como o texto nos informa. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A minha indagação, já caminhando para o final da nossa reflexão, é a seguinte para você. Você gostaria de receber Jesus Cristo agora mesmo? Então você precisa, em primeiro lugar, admitir a sua necessidade, dizendo no interior do seu coração: sou um pecador. Admitindo a sua culpabilidade, você precisa estar disposto a se arrepender e a se desviar do mal. Veja, eu não estou dizendo aqui que você deixará de pecar. A nossa natureza nos leva sempre a pecar. Repito o texto de Paulo ainda citado há pouco: o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. A nossa natureza é esta, mas o perdão de Jesus Cristo está sempre diante de nós. Em terceiro lugar, você precisa crer que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. E a quarta atitude que eu recomendaria a você é que, através de uma oração, você convide Jesus Cristo e o receba em sua vida como seu Salvador pessoal. Eu vou fazer uma sugestão de oração agora. Queria que vocês, todos nós, baixássemos as nossas cabeças e fechássemos os nossos olhos. Você que já é crente, ore ao Senhor pelas vidas que aqui estão e precisam recebê-lo como Salvador. E você que não é crente, no seu íntimo, pode repetir esta oração comigo. Querido Deus, sei que sou um pecador ou uma pecadora e preciso do seu perdão. Creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Quero me desviar deles. Convido Jesus Cristo a entrar em meu coração e em minha vida como meu Salvador e Senhor pessoal de minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 10, 13, e com este versículo eu encerro a nossa reflexão. Diz: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria fazer agora, então, uma oportunidade para que você se manifeste dizendo: eu aceito Cristo como Salvador pessoal. Que o Espírito Santo de Deus tenha agido na sua vida e o tenha levado a esta decisão. E a pergunta é: quem aceita Cristo como Salvador pessoal, levante uma de suas mãos. Alguém nesta noite que queira receber a Cristo como Salvador de sua vida? Pode ser que seja um momento difícil realmente, mas você pode e precisa fazer isso. Levante a sua mão com coragem, dizendo: eu aceito Cristo como meu Salvador pessoal. Alguém?
Senão eu parto do pressuposto de que todos nós somos salvos em Jesus Cristo e dou graças a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Que o Senhor fale ao coração de cada um que aqui está. Como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós podemos recordar estas verdades. Mas se aqui tem alguém que, ainda que conhecendo a Tua palavra, não teve a coragem suficiente para a decisão ao lado de Cristo, que esta seja uma noite de incômodo para as suas vidas e que este incômodo leve à decisão de se reconhecer pecador e de ter e receber a Jesus Cristo como Salvador. Em nome de Cristo mesmo, eu assim oro. Amém. Deus abençoe a todos vocês.